Você pode abrir a sua Bíblia comigo em João capítulo 9. Quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu pretendo ser sucinto, porque eu quero orar no final com vocês. Então eu peço o máximo de atenção para que nada venha distrair aquilo que Deus quer falar com você essa noite. João capítulo 9, a partir do verso 1. Jesus está ligando? Sim, Jesus, pode falar. Sim, eu vou ministrar a sua palavra agora. Amém. Manda um abraço para o Pai. Obrigado. João capítulo 9, verso 1 vai dizer: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra e saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram ele. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Respondeu ele: Não sei. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa ministrar a sua palavra ao nosso coração e que possamos ter a compreensão daquilo que o seu Espírito quer nos revelar esta noite. Porque sabemos que a palavra, o Logos, ela tem a ver com aquilo que está escrito. Mas existe uma necessidade intrínseca dentro de cada um de nós, que é termos a revelação daquilo que o Senhor tem para este tempo. Por isso eu te peço que o seu rema, Pai, venha se revelar a nós, que possamos estar sensíveis à sua voz e que nada e ninguém possa distrair aquilo que o Senhor quer falar essa noite. Tira, Senhor, toda distração, todo pensamento aleatório, toda preocupação, toda ansiedade, porque Pedro vai nos ensinar que o Senhor tem cuidado de nós, e tudo que precisamos é lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. E neste momento nós nos despimos, Senhor, de toda preocupação, de toda ansiedade, de todo estresse, diante da sua presença, a fim de sermos ministrados pelo seu Espírito, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para cada um de nós em Cristo Jesus. Assim oramos. Amém, Jesus. Amém, amém. O que preciso para viver um milagre? Essa acho que é uma pergunta boa de se fazer, né? O que eu preciso para viver um milagre? E o texto aqui, ele é muito prático. Tudo que nós precisamos para viver um milagre é ter uma necessidade. Se existe uma necessidade impossível na sua vida, porque existem necessidades que eu e você podemos resolver, mas se existe uma necessidade hoje impossível na sua vida, essa é uma belíssima oportunidade para que você possa viver um grande milagre. Perceba que o texto começa dizendo que, ao passar, Jesus viu. Você pode repetir comigo? Jesus viu? Não, dá para ser melhor, hein? Jesus viu. Então eu começo dizendo que Jesus já viu a sua necessidade. Jesus sabe exatamente daquilo que você precisa. Mas é importante entendermos
que as nossas necessidades e os nossos problemas, eles são a matéria-prima para que o milagre de Deus possa acontecer na nossa vida. Ao invés de estarmos reclamando por aquilo que está acontecendo, ao invés de estarmos murmurando por aquilo que não temos uma solução, uma resposta, uma saída, Deus está dizendo essa noite, eu estou vendo, mas se você perceber que eu estou vendo, eu estou dizendo, eu posso resolver este problema, porque Jesus viu. Todos nós queremos viver milagres. Se você perguntar para qualquer pessoa, você quer viver um milagre? Quero viver um milagre. Você quer viver algo extraordinário na sua vida? Quero viver algo extraordinário na minha vida. Mas se você perguntar a toda pessoa que viveu um milagre ou algo extraordinário na sua vida, você vai perceber que esta pessoa passou por um processo de necessidade. Ela passou por algum impossível na sua vida. E existem muitos impossíveis que se apresentam. E impossível, vale ressaltar que é impossível. Porque existem impossíveis que, na realidade, eles não são impossíveis. Eles partem da compreensão daquilo que eu posso fazer, até onde eu posso chegar, mas existem situações que nós precisamos olhar para elas e entender que Jesus tem a solução. Pastor, eu sei que Jesus tem a solução, mas por que é importante que eu diga isso para você? Porque muitos de nós, Eduardo, quando nos vemos diante de uma situação impossível, a gente tende a se habituar com ela. Este homem, ele nasceu cego. Ele tem uma vida de cego. Ele está à beira do caminho, pedindo esmolas. E por que ele está pedindo esmolas? Porque ele se habituou a essa realidade. E existem muitas situações, e propriamente eu falo no meio do povo de Deus, não só na nossa igreja, mas em muitas igrejas, que as pessoas se habituaram em viver uma vida impossível, em viver uma vida com dificuldades, uma vida de impossibilidades. Elas vivem dependendo do favor do outro, de pedir ajuda a um, pedir ajuda ao outro. Elas nunca estão dispostas a olhar para Cristo e entender que tudo nele já foi feito e realizado, e despertar a fé no coração, para que elas possam romper pelo sobrenatural e acessar as grandezas da glória de Deus. Mas por quê? Porque se acostumaram com o impossível. Não, é impossível. Ter uma vida melhor que essa? Não, é impossível. Ter um casamento realizado? É impossível. Então, melhor ficar solteiro o resto da vida. Ter uma empresa de sucesso é impossível, porque eu já quebrei, eu já vi que eu sou incapaz de fazer com que uma empresa possa crescer e permanecer nas minhas mãos. Então, eu prefiro viver uma vida onde eu não tenha tanto comprometimento. A gente vai se habituando às impossibilidades, em que a vida vai se apresentando mediante as situações que não existem respostas para elas. Porque religiosamente a gente sempre quer dar uma resposta, né? Bom, por que a Duda está passando por esse processo? Né? Por que a Duda está passando por isso? Não, porque ela é pecadora. Deus está pesando a mão. É exatamente o que eles estão querendo encontrar aqui, Anne. Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? A gente, além de nos habituarmos com o nosso impossível, a gente quer encontrar uma resposta para o impossível do outro, né? O ser humano é algo a ser estudado, nós somos extraordinários. Nos habituamos ao nosso impossível e queremos dar uma resposta para o impossível que o outro está vivendo. Por quê? O que ele está vivendo é fruto de pecado. E o seu nunca é, né? E é tão interessante que a religiosidade aqui nesse caso, ela chega, Silvia, aí é o cúmulo do absurdo. Porque preste atenção na pergunta que eles estão fazendo. Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Vivian, ele ou seus pais? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu uma criança pecar na barriga da mãe? É a pergunta que eles estão fazendo. Quem pecou, este ou foram seus pais para que eles nascessem cego? Para que ele nascesse cego? Ao invés de entendermos que os problemas, assim como Jesus vai dizer, na realidade nem ele nem seus pais, mas ele nasceu assim, para que através da vida dele, o poder de Deus possa se manifestar. Ao invés de entendermos que as impossibilidades da nossa vida é uma oportunidade para que o poder de Deus venha se manifestar, a gente está tentando encontrar uma resposta do porquê, quando na verdade Deus está dizendo, eu estou vendo e eu posso resolver. Ninguém disse amém, né? Não tente dar uma resposta para o seu impossível. Quem sabe sim, pode ser fruto de pecado, porque o salário do pecado ele é a morte. Jesus, quando curava, uma das principais recomendações que ele dava era, vá e não
peques mais, para que algo pior não te aconteça. Mas uma vez que entendemos que o pecado foi consumado, ou seja, Cristo se fez pecado em nosso lugar, eu entendo que viver uma vida de santidade na presença dEle é simplesmente entender o que Ele já fez por mim. Ou seja, eu não peco porque eu não posso, eu não peco porque eu não preciso. Porque eu entendo que o pecado não vai afastar mais Deus de mim, porque para Deus pecado é caso resolvido, mas o pecado vai me afastar de Deus. E essa distância e esse distanciamento, consequentemente, ele pode trazer a morte, porque o salário do pecado, ele continua sendo a morte. Mas aqui não vem um caso. Aqui o que Jesus está dizendo é, nem ele e nem os seus pais, mas é uma oportunidade, em outras palavras, na versão Carlos Rezende atualizada, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Meu irmão, deixa eu te falar algo pelo poder do nome de Jesus. Se existe algo impossível hoje na sua noite, nessa noite na sua vida, se existe algo impossível na sua saúde, se existe algo hoje impossível na sua casa, se existe algo hoje impossível nas suas finanças, se existe algo hoje impossível no seu emocional, seja em qual área da sua vida for, pare de ficar procurando resposta, mas declare que isso é uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Deus está dizendo, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar com um olhar natural, mas comece a olhar para mim e dizer, Senhor, olha para essa impossibilidade, Senhor, olha para este desafio, Senhor, olha para este gigante, porque eu creio que o Senhor tem o poder de fazer o milagre acontecer. Pare! E assim acontece quando a gente está vendo um processo. A Bíblia está dizendo, e ela é enfática, Rony, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Se não há, não há. Mas quando estamos passando um processo, a gente fica, Senhor, tem até onde está, né? Taquei pedra na cruz, xinguei minha mãe, o que eu estou fazendo, Senhor? Eu não fiz nada disso. Aí você pede perdão de novo por todos os pecados, você começa a trazer à memória coisas que nem deveria estar lembrando mais. Você começa a pedir perdão pelo pecado de amanhã. Você começa a pedir perdão porque você dorme roncando, começa a pedir perdão por tudo. Porque ao invés de você ativar a sua fé, o que está ativado é o seu vitimismo. Deus não trabalha com vitimismo. Isso é vitimismo. Ó céus, ó vida, eu sou um pecador. Isso está acontecendo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, Deus está dizendo, basta. Você não quer viver milagres? Pois bem, aí está uma oportunidade para que você viva um milagre. Você não quer contar um testemunho, João, de fé? Bom, aí está uma oportunidade para que você conte um testemunho de fé. Bom, você não quer que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza? A impossibilidade é a revelação das nossas fraquezas. Então Deus está dizendo, é aí que o meu poder vai se manifestar na sua vida. Paulo vai dizer, de bom modo me gloriarei. Não no poder, não nos meus resultados, mas nas minhas fraquezas, nas minhas impossibilidades, porque quando eu estou fraco, Ele me faz forte. Você precisa pegar as impossibilidades hoje e apresentá-las ao Senhor, porque Ele está dizendo, eu estou vendo. Mas pare de tentar encontrar respostas que não fazem sentido e comece a dar resposta para os seus problemas, de quem Deus é na sua vida. Comece a olhar para Deus, e não é você que vai tropeçar, são os gigantes que tropeçarão diante de você. Você tem tropeçado, você tem falhado, você tem sido inconstante, porque ao invés de olhar para o Deus que pode todas as coisas, você está tentando encontrar respostas, quem pecou, quem errou, quem fez, quem deixou de fazer. Deus está dizendo, não tem nada a ver com isso. Isso é uma oportunidade para que o meu poder se manifeste na sua vida. É tempo de olharmos para o Senhor. Aí Jesus chama um cego. Aí ele vai cuspir no chão, pegar terra, fazer lodo. A Bíblia não fala, né? Mas existem alguns tipos cegos de nascença, né? Tem aqueles que, por um erro genético, pode nascer até mesmo sem um globo ocular, e tem outros que até nasce, mas nasce com ele todo meio leitoso, né? Tudo branco, não enxerga nada. Mas aqui dá a entender que Jesus ele pega o que? A matéria-prima. Porque o homem foi feito da onde? Do pó da terra. Então ele pega a terra, ele cospe, né? A gente precisa entender que é o cuspe de Jesus, não é qualquer cuspe, né? Esse dia eu vi um vídeo aí.
Ah, meus amados, a nossa igreja é muito boa, tá? O pastor pegou, meteu para dentro um copo d'água, mandou o sujeito, era mudo, abrir a boca e... Agora de mudo ele ficou sem língua. Tem coisas terríveis, mas não vem ao caso. Mas Jesus, ele fez lodo, ele untou e botou nos olhos do cego e mandou que ele lavasse no tanque de Siloé. Uma coisa que me chamou a atenção, a gente fala desse jeito descontraído, mas a gente precisa parar de questionar os métodos de Jesus. A gente quer viver algo extraordinário. E às vezes, a gente quer encontrar resposta para aquilo que não temos respostas e dizer para Deus como tem que ser. A gente quer questionar os métodos. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela continua vindo do Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Não tente questionar o que Ele está fazendo. Não tente murmurar porque você ainda não está entendendo. Simplesmente creia que Ele tem o melhor para você. Porque o que nos impede de viver o extraordinário, muitas das vezes, é por causa dos olhos naturais. Ele não vai questionar o método. Quem sabe se o problema fosse surdez, ia falar, Senhor, cuspe, terra, não tem outro jeito de fazer isso? Não, Deus está falando, não, é do meu jeito. Porque é do meu jeito que algo extraordinário vai acontecer. É do meu jeito que eu vou despertar e ativar coisas na sua vida que você ainda não sabe. É do meu jeito que eu vou liberar o seu destino para que você viva o propósito que eu tenho para você. É do meu jeito. Porque aqui a gente pode usar as simbologias, né? O cuspe é de Cristo, então fala de algo que é do alto. E a terra fala de humanidade. Então aqui Deus estava ativando a visão, por quê? Porque agora ele ia se lavar no tanque de Siloé, aquele que seria enviado para cumprir um propósito. Mas para ser enviado ele precisava que enxergar, então Deus está dizendo, o método, a forma como eu vou fazer, creia, é o melhor para a sua vida. É difícil, né? Porque tem alguns métodos de Jesus, tem algumas formas que ele faz, que a gente questiona, né? Senhor, não dá para ser diferente. Senhor, mas esse casamento, não, mas é nesse casamento que eu vou manifestar o meu poder. Nessa sociedade, não, é nessa sociedade que eu vou manifestar o meu poder. É nessa igreja, é nesse bairro, é nessa cidade, é nesse país, sim, é assim. Entenda que o meu método vai manifestar o seu propósito. E não os métodos que você tem procurado e buscado aí fora, mas é o meu que vai manifestar aquilo que eu tenho em você. Então pare de questionar aquilo que Deus está fazendo. Comece a crer, porque o questionamento é um grau de dúvida. O questionamento é um acho que talvez não dê certo. O questionamento é eu não estou confiando tanto, como às vezes lá na igreja eu digo confiar. O questionamento é você reduzindo a glória de Deus à imagem de pessoas. Entenda, se é o cuspe, se é a terra, seja o que for, mas se é Jesus que está fazendo, é o melhor para você. Pare de questionar. Pare de murmurar. Comece a agradecer. Senhor, é cuspe, é terra, glória a Deus. Pela fé eu estou indo no tanque de Siloé e pela fé eu já estou vendo. Eu ainda não lavei os meus olhos, mas eu já estou vendo, porque eu sinto a sua presença. Eu sei que o Senhor está cuidando, porque creia em algo, meu irmão, independente do método, se é Ele que está fazendo, guarda o seu coração, descanse o seu coração, porque é Ele que está cuidando de você. Aí ele vai lá e lava. Aí ele volta vendo. Não questionou o método. Não questionou aquilo que Jesus estava fazendo. Aí ele agora volta vendo. Só que agora os religiosos se levantam, né? Aí todo mundo começa a perguntar. Esse não era, ô Rony, porventura aquele que ficava ali na porta, no meio do caminho ali, pedindo esmola? Não, não é ele não. Não, e outros diziam, sim, não, eu acho que é ele sim. Mas ele não era cego, ele não enxergava, ele não pedia esmola. E começou aquela discussão, Wesley. Começou aquela discussão, é ele, não é ele, é ele, não é ele. E a Bíblia vai dizer que ele estava insistindo, dizendo, não, sou eu. E o pessoal não se acredita. Não, será que é, será que não é? Você não entendeu, né?
o que Deus vai fazer na sua vida vai ser algo tão grande, que as pessoas vão ficar em dúvida se é você ou não é você. Será que realmente é ele? Será que é o Wesley? Ele está diferente, ele está mudado, ele está transformado. E o Wesley está dizendo, sou eu, toco na igreja, ministro louvor, a graça vem, o poder se manifesta. Não, mas não pode. Outro dia você estava assim, você estava assado, fazendo isso. Não, mas sou eu. Mas quem fez isso com você? Foi Jesus. Ei, grava algo no seu coração, tem muita gente que vai ter que te conhecer de novo. Você vai ter que ser reconhecido. Já viu que tem, na atualidade tem umas, como que a gente chama lá? Demonização facial, né? Já viu quando a pessoa fala demonização facial? Quem sabe o que é demonização facial? Sabe o que é, Eduardo? Puxa o queixo, encolhe o nariz, aumenta a bochecha, né? Vira um satagogo. Aí você olha assim, mas é você? Não pode, está muito diferente. Esses dias apareceu um anúncio ali de um cara que eu conheci há um tempo atrás. Ele é famoso nas redes sociais. Eu olhei assim e falei, não pode. Aí eu tive que entrar no perfil, como a gente fala, stalkear, né? Tive que dar uma stalkeada para ver. Eu falei, rapaz, o cara fez demonização facial, né? Mas sem ter que fazer demonização facial, meu irmão, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão extraordinário que as pessoas vão ter que parar e perguntar, Betinho, é você mesmo, Betinho? Eu te vi uns dias atrás, você estava assim, estava assado, você estava meio para lá e meio para cá, e você está diferente, você está bonito, você está prosperando, você está crescendo, teu casamento, tua esposa, teu filho, o que está acontecendo? As pessoas vão ter que te conhecer novamente, meu irmão. Não enxergava, por quê? Porque o que Deus faz é extraordinário. Não espere algo ordinário de um Deus extraordinário. O que Ele vai fazer vai ser tão extraordinário que as pessoas vão ter que reconhecer quem você é. E de fato o que Ele faz nos transforma. Porque quem sabe se você olhar um tempo para trás da sua vida, alguns anos atrás, alguns meses atrás, você vai ver como você tem melhorado, como você tem evoluído. E o que Deus propõe para a nossa vida é justamente isso, porque evangelho não é uma melhoria, não é um ajuste, mas evangelho é mudança de vida. Quem fazia tal coisa não faz mais. Quem era assim não é mais. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Por quê? Porque a transformação é regeneração. Eu creio pelo poder do nome de Jesus que as pessoas lá fora vão começar a bater a cabeça. Mas é bom que isso aconteça. Por quê? Porque só assim elas verão que Deus é na sua vida. Esse casamento estava meio assim. As pessoas, nossa, como esse homem te ama. Ele nem parece que é o mesmo homem de antes. Como que essa mulher está tão carinhosa, tão meiga? Por quê? Porque Deus interviu na sua história. Mas grave algo no seu coração. Não questione os métodos de Deus, meu irmão. Aí Jesus vai dizer, convém que eu faça essas obras. Porque enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A gente precisa entender que Jesus, ao falar isso, Ele falou em um contexto onde Ele ainda não havia passado pela consumação do Calvário, Ele ainda não havia morrido. Mas é interessante que Ele fala que enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque só pode manifestar luz quem porta luz. Só pode manifestar o reino quem porta o reino, quem tem um reino. Só que em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, Jesus vai dizer para os seus discípulos, vocês são sal da terra, mas vocês também são a luz do mundo. Então, muito mais do que falar daquilo que Deus vai fazer na sua vida, eu preciso falar daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Porque Jesus não está mais na terra, fisicamente, mas hoje Ele está em você. Então, quando Jesus fala, convém que eu faça as obras do meu Pai enquanto é dia, porque virá a luz, e à noite ninguém trabalha, porque enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo, mas quando eu sair do mundo, quando o Espírito Santo vier, quem será a luz do mundo? É você, são vocês, nós hoje somos a luz do mundo. Então, grave algo no seu coração, quando você olhar a vida impossível de alguém, seja você Cristo para esta pessoa, seja você luz no mundo, comece a declarar, comece a profetizar e dizer, meu irmão, haverá um romper na sua vida, a sua casa vai ser restituída, Deus vai fazer um grande milagre no seu casamento, portas se abrirão, eu profetizo pelo poder do nome de Jesus, regeneração, cura no seu corpo, libertação sobre a sua casa, porque Jesus não está mais, mas quem está hoje representando o reino de Deus na terra é você.
Então não seja um questionador, seja um manifestador da glória. Porque sabe o que é engraçado? Muitos de nós deixamos de ser luz, porque o chamado é ser luz, para sermos como os fariseus. Ah, a Paloma está passando por isso, só pode estar em pecado. Ah, a Paloma está passando por necessidade, não deve estar dando dízimo ou oferta, deve estar roubando, é o devorador. Ao invés de nos prontificarmos como a luz do mundo para manifestarmos o reino de Deus, estamos liberando decretos de maldição. Então isso fala muito mais do que um simples milagre, ou um milagre extraordinário, melhor dizendo, que aconteceu com este cego, mas isso está falando de um chamado que todos nós temos como igreja de Cristo, de sermos luz na terra e manifestarmos o reino de Deus. Jesus não deu o seu Espírito para mim e para você, para que estejamos aqui aquecendo o banco. A gente vem aqui para ser discipulado, para ser treinado, para receber, para ser liberto, para ser ativado, para ser avivado, para manifestarmos o reino lá fora. Porque, há de convir, quem sabe você vai concordar comigo, coisa ruim é conversar com pessoas pessimistas, né? Eu lembro que tinha um camarada que ele era lojista nosso, e aí quando a gente parava para conversar, e ele falava de um projeto, alguma coisa, ele vinha com tanta coisa negativa, e o governo? Isso aqui vai dar errado. Tem que calcular isso aqui de novo. Tudo que ele falava era negativo, tudo que ele falava era ruim. Eu até entendo porque ele não era filho, ele não era luz, tudo bem. Só que quando você conversa com uma pessoa pessimista, é tão ruim, que quando você sai de uma conversa, alguém já viu que a expressão batelagem? Alguém já sabe o que é batelagem? O mais moderno não sabe, né, Betinho? Fica um monte de sujeito lá em cima e outro sujeito aqui embaixo. Aí vocês enchem o balde, né? De brita, cimento, né? E vai mandando para cima. Balde vai, balde vem. Balde vai, balde vem. Chega no final do dia, você não consegue nem levantar a mão para dar tchau. É assim quando você conversa com uma pessoa negativa. É assim quando você conversa com uma pessoa que só sabe falar do que é ruim. Ih, rapaz, você viu? Fulano morreu? Que fulano? Parece que é um conhecido, né? Não, lá na Irlanda do Norte. Meu irmão, quero saber que morreu lá, morreu aqui, morreu em qualquer lugar. Me fala quem nasceu hoje, quais são as boas novas. A gente está aqui para divulgar as boas novas, nós fomos chamados para levar o Evangelho. É boas novas, é novidade de vida. Somos luz do mundo, sal da terra, precisamos manifestar o reino de Deus. A gente não está aqui para ficar perguntando quem pecou foi o cego, não, quem pecou foi o pai, foi a mãe, foi o vizinho, foi o tio, é geracional, não importa. O que me importa é que se há um problema, é uma oportunidade para que o meu Deus, através da minha vida, possa manifestar o poder dele na terra. Ei, você é a luz do mundo, irmão. Você pode dizer isso, eu sou a luz do mundo? Porque, entenda algo. Fé é você se ver em uma realidade que Deus te chamou para ser. Quando você crê que você é a luz do mundo, quando você chega, a atmosfera muda. Por quê? Porque a sua própria percepção acerca de si é uma percepção de fé. Agora, se você crê que você é um pobre coitado, que você é um abandonado por Deus, você é o único injustiçado, aonde você chegar, o que você está portando é o quê? Essa energia. As pessoas não vão te procurar para pedir um conselho, pedir uma oração, para pedir um direcionamento. Por quê? Porque sabe que da sua boca não vai sair nada bom. Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele é pregador, ele falou: pastor, toda vez que eu vou ministrar, seja onde for, porque eu prego em muitos lugares onde existem os maiores pregadores do mundo, estão sentados. Ele falou para mim, o que está constantemente na minha mente, grava isso, Suzy. Ele falou assim, é que naquela noite eu sou a pessoa mais ungida para trazer a mensagem. Isso tira toda a timidez, isso tira todo o medo, isso tira toda a ansiedade, porque eu sei, porque a palavra diz, o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, Ele me ungiu para isso. Eu sou naquela noite a pessoa mais ungida para ministrar. Meu irmão, eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus, que amanhã, quando você sair para os seus afazeres, se sinta a pessoa mais iluminada dessa terra, se sinta a pessoa mais amada por Deus dessa terra, se sinta a pessoa mais ungida por Deus dessa terra, e você vai ver que o seu dia vai ser diferente, as suas conversas serão diferentes, as suas conexões serão diferentes, os seus resultados serão diferentes, porque já não é você, mas é aquele que vive através de você.
Mas se eu saio, ó céus, ó vida, tá chovendo. E quando chove assim para dar acidente, é terrível. E árvore, cai árvore para tudo que é lado. E cai raio também, hein? Cuidado, é melhor nem sair de casa. Né? Mas cuidado para vir um tornado cair a casa. Então, meu irmão, não é nem melhor viver, né? Vamos pedir para Deus levar logo. Você precisa estar decidido. Você é ou não é. De uma única fonte não pode jorrar duas águas. Você é um rio, você é um manancial de águas vivas. Você é a luz do mundo, meu irmão. O Espírito Santo habita em você. Outro dia, a Suzy falou algo que eu achei tão lindo, né? Ela estava aqui orando e ela falou... Muitos de nós ficamos nessa expectativa de chegar na eternidade e perguntar: e aí, Moisés, como foi abrir o Mar Vermelho? Né? E aí, Josué, como foi vencer tantas e tantas batalhas? O maior guerreiro que já existiu na Bíblia. E aí, Salomão, como foi ser um homem tão sábio, tão cheio do conhecimento? Né? E aí, Elias, como foi subir aos céus numa carruagem de fogo? E aí, Eliseu, como foi ter a unção dobrada? A gente vai ficar nessa expectativa de perguntar sobre coisas que não existe uma resposta ainda. Né? E aí, Eva, como que foi provar do fruto? E aí, como que foi viver no jardim antes do pecado? E eu penso que todos eles, assim como ela falou aqui, né, eles vão estar ali naquela expectativa, olhando para a gente e perguntando: e aí, como foi teu Espírito Santo na terra? Porque todos nós desejávamos ter isso, vocês tiveram, e aí? Aí você fala: então, é que o mundo lá está tão difícil, né? O mundo lá está tão terrível, economia, né? Está acontecendo, governo contra governo, guerra se levantando. Aí eles vão virar para a gente, eu penso, né? Estou conjecturando, não está na Bíblia não, tá? Aí eles vão dizer: mas, pois bem, vocês receberam o Espírito Santo justamente para mudar essa realidade. Porque ele tornou vocês, todos vocês, reis e sacerdotes. Sacerdotes porque vocês podem entrar com livre acesso na presença de Deus. E reis porque vocês têm o poder de mudar decretos na terra. Mas não, a gente está tentando saber quem pecou. Por que a igreja não lotou tanto hoje? Será que o pastor tem pecado? Será que ele não prega tão bem? Será que, né, o som, será que o Wesley, né, não cortou o cabelo ainda, tá meio assim, né? A gente está tentando encontrar, ao invés de entender, não, eu sou luz. Eu vou ser o primeiro a trazer gente para sentar do lado. Eu vou começar a evangelizar, porque eu sei que tem muitos brasileiros aqui na América perdidos, correndo atrás do dólar, quando na realidade a Bíblia diz que é os sinais que tem que seguir aqueles que creem. Ou seja, é o dólar que tem que correr atrás de mim, são as oportunidades que tem que vir atrás de mim, porque a promessa que nós temos é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou ser luz na terra. É tempo de ser luz na terra, meu irmão. É tempo de fazer cegos enxergar, surdo ouvir, aleijado levantar. Falei certinho? Eu vejo tanta gente cometendo essa gafe, né? É tempo de fazer surdo falar, mudo ouvir. Mas tá valendo, o importante é o milagre acontecer. Você vai orar ali, o cara era surdo, começou a falar: glória a Deus, está falando, aí sua fé vai ser avivada, aí até a surdez vai embora. Mas é tempo de nos levantarmos, meu irmão. Deus está nos convocando nesse tempo. É o intimato dos céus sobre a minha e sobre a sua vida. Se existe impossibilidades na minha vida, é uma oportunidade para que o poder se manifeste. E se existe na vida do outro, eu vou permitir que Deus use a minha vida para mudar esta realidade. Você pode colocar de pé em nome de Jesus? Eu quero orar hoje pela sua vida, meu irmão. Para que todas as impossibilidades, tudo aquilo que tem impedido de você viver o propósito de Deus, venha a ser mudado nesse tempo. Enquanto o louvor se posiciona aqui, eu quero te pedir que você traga na sua mente quais são as impossibilidades que você tem vivido nesse tempo. O que tem causado temor, angústia no seu coração. A gente nunca vai ter uma resposta precisa para o momento que estamos vivendo e para quando o milagre vai acontecer. Porque o milagre ele está intrinsecamente relacionado com a nossa fé. E aí eu penso que a fé, penso de acordo com a palavra, que ela é como um grão de mostarda. Ela não é um grão do tamanho, ela
Jesus não faz menção ao tamanho, mas Deus faz menção à espécie. Grave algo que eu vou falar no seu coração, porque isso é muito forte. Porque se eu entendo que a fé, ela é como um grão de mostarda, isso implica em uma constância na minha fé. Porque aquilo que é um grão hoje, amanhã se torna uma grande hortaliça. Mas não é do dia para a noite. O resultado, às vezes, ele não é imediato. Mas é a minha constância no crer que faz com que o de repente de Deus se manifeste na minha vida. Você vai ver o livro de Atos, o livro do Atos do Espírito Santo, onde muitos de repentes aconteceram. No dia de Pentecostes, de repente. Paulo e Silas na prisão, de repente. Cornélio está orando, de repente. Você vai ver repetidas vezes um de repente acontecendo. Mas todo de repente, ele é fruto, João, de um processo. Um processo de fé, um processo de devoção, um processo de dedicação, um processo de crer no melhor, no maior, no extraordinário, um processo de crer que o milagre vai acontecer, independente de quando ele aconteça, mas o meu papel é crer que ele vai acontecer. Então eu não sei quando o seu milagre, aprove ao Senhor que aconteça hoje à noite ou amanhã de manhã, eu não sei, mas a minha e a sua responsabilidade é sermos como um grão de mostarda, todos os dias crescendo um pouquinho em fé, todos os dias declarando, essa realidade vai mudar, todos os dias crendo, uma porta vai se abrir, todos os dias declarando pelo poder da fé, o mar vai se abrir perante os meus olhos, e eu vou passar com pés enxutos, e vou chegar do outro lado, e vou cantar o hino da vitória. É a sua e a minha responsabilidade diariamente nutrirmos a nossa fé. Porque Jesus está vendo. Eu até penso que algumas impossibilidades que se apresentam, alguns impossíveis da nossa vida, é justamente uma oportunidade para que possamos crescer em fé. Como que nós vamos crescer em fé se não existem obstáculos? Como vamos comprovar que Deus é Deus, se Ele não está agindo em meio às situações impossíveis da nossa vida? Mas é justamente aí que Deus quer entrar, Deus quer intervir, Deus quer fazer, mas a sua responsabilidade é continuar crendo, independente daquilo que os olhos naturais estejam vendo, o milagre vai acontecer. Eu quero profetizar pelo poder do nome de Jesus, meu irmão, o milagre vai acontecer, e eu quero ainda por fé declarar que antes que termine 2024, você vai viver um grande milagre na presença do Senhor, e aqueles que são ainda mais ousados, ainda este mês de junho, nós que estamos buscando, nós que estamos nos consagrando para que tenhamos mais fé acerca daquilo que queremos viver, eu quero profetizar pelo poder do nome de Jesus, ainda este mês de junho, um grande milagre vai acontecer, meu irmão. Não podemos esquecer algo, Deus tem o poder de abreviar os tempos. Pedro vai dizer que um dia para ele é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Jesus, certa vez, conversando com os seus discípulos, ele perguntou quanto tempo os homens dizem que falta para a colheita. Eles disseram, uns dizem que falta 4 meses, outros disseram que falta X tempo, mas ele vai dizer, erguei os olhos, pois a seara está pronta. Realmente faltava aquele tempo, mas quando a gente muda a nossa perspectiva e começamos a olhar pelos olhos da fé, os milagres começam a acontecer. Jesus vai dizer naqueles últimos dias, se Deus não abreviasse por causa dos santos, muitos não suportariam. Guarde algo no seu coração, esse é o nosso Deus, Ele tem poder de abreviar tempos e estações. E eu quero profetizar mais uma vez, que quem sabe aquilo que isso aí acontecer ano que vem, ainda este mês de junho, por causa da sua campanha de fé, por causa do seu voto com Deus, por causa da sua entrega, da sua fidelidade, da sua consagração, de tudo aquilo que você tem feito por fé, porque você tem se movido por fé, você ora por fé, você dizima por fé, você oferta por fé, você abraça por fé, você aconselha por fé, você ama por fé, tudo que você está fazendo, a sua vida é uma vida de fé. Eu quero profetizar que ainda este mês haverá um basta nessa história, ainda este mês haverá um antes e um depois, ainda este mês nós ouviremos um testemunho acerca daquilo que Deus fez na sua vida.